conflito entre Palestina e Israel acontece há décadas e é marcado por intervenções internacionais. O jornalista e pesquisador Arturo Hachmann encarou essa jornada em seu doutorado sanduíche pesquisa de campo chamado O Processo, a produção globalizada de violência na Palestina desde Oslo. Ele conta um pouco sobre os principais desafios e desdobramentos de seu estudo. O envolvimento, na verdade, com a questão palestina, ele se dá antes do doutorado, né? Antes da pesquisa. Eu era jornalista e, como jornalista, eu já cobria a questão palestina, né? Então eu já tinha um conhecimento e já tinha um interesse sobre ela. Tem um desafio normal de um pesquisador, que ele precisa ir atrás de fontes, ele precisa buscar autores, livros, uma estrutura de análise, precisa buscar evidências, isso é normal. Mas acho que especificamente no campo da Palestina, você também sabe que está entrando num campo onde vai haver disputas por interesses políticos, não que não haja em outras, mas eu acho que na questão palestina o nó é um pouco mais difícil de desfazer. Você ir para o campo, você estar naquele lugar, você conversar com aquelas pessoas, qualifica a tua pesquisa, né? E vai trazer para o Brasil, você como pesquisador volta com a possibilidade de informar melhor os debates, né? A tua pesquisa ganha corpo, a gente às vezes entra muito nessa dicotomia, e ela distorce o trabalho de quem está observando, né? Seja um jornalista, seja um pesquisador. Eu acho que a gente tem que ser assertivo e se conectar, buscar recentrar essa dinâmica entre palestinos e israelenses dentro de um olhar do que é um confronto colonial, né? Uma abordagem que tem voltado nos últimos 3 anos é o settler colonialism, né? Que a gente pode até debater exatamente o quanto ele ajuda, se de repente ele não precisa de um ajuste, mas acho que a principal qualidade dele foi trazer de volta essa visão da dominação israelense por um viés de um esforço colonial. Recoloca a ação de Israel dentro de uma visão mais exata e mais precisa, né, do que ele está tentando fazer nos territórios palestinos, né. E aí uma outra abordagem, por exemplo, que inclusive eu consegui também conversando com pesquisadores numa conferência que eu fui a Belgrado, na Sérvia, é pensar formas de state building, né, ou seja, de intervenção internacional, como uma nova forma de controle, né? Porque existe muito debate do no harm, ou seja, a intervenção humanitária que na verdade colabora para fortalecer as causas da violência em determinados territórios. O meu trabalho é entender como a junção dessas coisas transformou a Palestina atualmente. Do que mudou, né, se você pensar os últimos 20 anos do processo de paz, qual foi a evolução dele, né? E os palestinos hoje têm uma análise muito clara que, na verdade, a dinâmica desse processo, desses acordos, na verdade levaram não a paz exatamente, mas eles perderam terra, eles perderam acesso a recursos, eles estão mais sujeitos à violência israelense do que eles estavam antes. É a mudança da embaixada em Jerusalém, é o reconhecimento da anexação ilegal israelense das colinas do Golã, é a possível reconhecimento, se o Netanyahu cumprir o que ele está prometendo na eleição, possível reconhecimento da anexação ilegal do Vale do Jordão palestino. Isso envolve crimes internacionais, né? Que é o controle de recursos, expulsão de populações. E aí acho que o debate também consequente a esse como é que isso é permitido, né? Quais são as relações de poder no sistema internacional que permitem que Israel faça isso? A gente tem que ter a possibilidade como sociedade de poder pressionar, de poder debater, poder entender o que o nosso governo está fazendo ou que nossas empresas vão fazer lá fora, ou que outras entidades possam fazer. Quer dizer, então a gente tem que ter a condição de poder debater isso internamente de uma forma informada. Abolir a pesquisa em relação a isso, ou se você enfraquecer essa pesquisa, quer dizer, você não tem mais condição de ter um debate mais profundo sobre certas questões. Olhando para a questão palestina, as pessoas não têm muito conhecimento profundo e realmente elas não têm que ter, né? Mas cabe aos poucos se construir uma massa crítica em relação à questão, né? Para a imprensa falar sobre ela melhor, para a academia falar sobre ela melhor e para a população entender.